E aí, pessoal, aqui é Gaia. Vamos continuar nossa série sobre o livro do Brasil de Heróis e o mundo do Brasil de Heróis. No último vídeo nós falamos sobre o treinamento de poderes, o Aretaion, e agora nós vamos para a primeira parte, que, lembrando que tem 6 partes normalmente para o treinamento de poderes. A primeira é as protoformas, e é sobre isso que nós vamos falar. Lembrando que se você quiser saber mais e continuar mais dentro das novidades do Brasil de Heróis, você pode entrar no meu servidor do Discord, que tem o link na descrição do vídeo, que lá, inclusive, vamos ter alguns desafios para desenhistas, editores e pessoas que queiram escrever fanfics. Vamos começar aqui com as protoformas, dizendo: o treino da Arete começa em descobrindo as formas de gerar o fisioplasma. Para os terrânqueos, ativar a Arete é como mexer um músculo único dentro de si. É como se concentrar com a força de tal modo que você consegue gerar uma energia interna. Lembrando, a Arete é essa capacidade natural dos terrânqueos. E, através dela, eles geram o fisioplasma, e a manipulação do fisioplasma gera os poderes. Os poderes são esse produto do controle e manipulação do fisioplasma. No passado era chamada de Ki, Mana, Quintessência, Aura. Hoje o termo técnico mais comum é fisioplasma, apesar de que muito comumente ainda se use Aura. As pessoas usam a Aura diariamente, sem problema, para dizer: minha Aura está fraca, minha Aura está forte, preciso de mais Aura para lançar esse poder e não sei o que. Mas o termo técnico é fisioplasma. Como você exatamente vai gerar o fisioplasma? O fisioplasma pode ser expandido para longe do corpo, pode ser contido nos músculos, pode ser usado para interagir com outras substâncias e por aí vai. É apenas com o controle desse recurso básico que depois as pessoas irão desenvolver seus kratos, seus poderes, ou seus kratos, se você quiser falar também incorretamente. Para tanto, estudou-se todas as formas de geração e controle básico de fisioplasma, assim como existem exercícios de posicionamento dos dedos para um violinista, os exercícios básicos de respiração para artes marciais. Do mesmo modo, são as protoformas para Aretaion. Então, as protoformas são como exercícios fundamentais de desenvolvimento para você saber gerar o fisioplasma e manipular ele basicamente, sem transformá-lo em nada, sem fazer mais nada com ele, apenas gerar o fisioplasma e controlar essa geração, certo? Então, nós temos essas bases das protoformas. E elas são 6. A primeira delas, e mais fundamental, é a geração. Todo mundo tem fisioplasma no corpo. O corpo gera automaticamente fisioplasma a partir da Arete para os terrânqueos, mas você controlar quanto é gerado é a mesma coisa de você pensar que automaticamente você está respirando. Mas você controlar o quanto você respira, como você respira, qual tipo de musculatura você está ativando, é isso que você está fazendo. Então a geração é como gerar mais fisioplasma, ou você também aprende a gerar muito rapidamente, gerar pouquinho em vários tempos e por aí vai. Então, geração indica a capacidade do indivíduo de produzir fisioplasma, a mais básica de todas as protoformas, pois para uma pessoa conseguir ter poder, ela precisa gerar e manipular fisioplasma. O treinamento de geração costuma focar na percepção do próprio corpo, os batimentos do coração, os ciclos de respiração e também exercícios físicos para levar ao limite do corpo. Muitos dos exercícios de protoformas estão ligados à meditação, compreensão do corpo, compreensão das partes, tentar direcionar sua percepção para uma parte do corpo e por aí vai. Amplificação. Este é o uso do fisioplasma para melhorar ou fortalecer um fenômeno que já existe. O uso mais comum e simples da amplificação é injetar fisioplasma dentro do próprio corpo, melhorando a capacidade muscular, respiratória, etc. O treinamento também se torna a base para os poderes que intensificam outros, como poderes de fortalecimento ou mesmo poderes tecnológicos que melhoram a capacidade computacional de máquinas. Então, com treinamento de amplificação e atrelado ao arquétipo, a um poder específico, você pode melhorar a computação de uma máquina. Você pode melhorar, aumentar o som de uma máquina de um alto-falante, por aí vai. Manipulação. Controle e manipulação de elementos e substâncias no ambiente. A manipulação é a base para se poder emitir o fisioplasma de um usuário para fora do corpo. Normalmente o fisioplasma é gerado dentro do corpo, mas com treino é possível expandir essa energia para fora de si, como um lençol de vapor. O fisioplasma então pode reagir e controlar elementos externos, que podem ir desde elementos naturais até mesmo pensamentos. Então aí está a manipulação. Quem conhece o anime Hunter x Hunter, isso é muito parecido com as bases da Aura, as bases do Nen dentro de Hunter x Hunter. Apesar de ser diferente e ter algumas colocações diferenciadas de Hunter x Hunter. Transformação. Transformação é a alteração dos elementos no ambiente ou da própria Arete. Essa protoforma diz
respeito a ser capaz de modificar o fisioplasma do usuário, fazendo com que ele vire algum elemento específico ou então transformar elementos do meio ambiente. Apesar de parecer com manipulação, a transformação não chega a movimentar as coisas pelo espaço, mas sim as mudam, e principalmente mudam características do fisioplasma do próprio usuário. Por exemplo, alguém que foca em manipulação de fogo poderia usar seu fisioplasma para controlar um incêndio, mas não poderia criar as próprias chamas. Enquanto alguém que foca em transformação de fogo poderia transformar seu fisioplasma em chamas, mas não controlar. Então as pessoas que, por exemplo, controlam elementos, têm poderes de controle elemental, elas têm manipulação e transformação. Normalmente. Nem sempre, mas normalmente é isso. Automação, separação e programação da arete para que haja, faltou um H ali, para que haja independente do usuário. É com a automação que o usuário é capaz de criar efeitos remotos ou mesmo preparar efeitos que seguirão ordens e ações simples. Desse modo, os poderes de invocação, conjuração e clonagem se fundamentam em automação. Automação é quando você coloca um fisioplasma pré-programado dentro de alguma coisa. E aí você faz com que essa coisa possa agir independente de você. Você injeta um fisioplasma que vai se desgastando ao longo do tempo. Isso é muito interessante com a automação. É aí que você tem as invocações, poderes de invocações, ou você pode programar, por exemplo, você joga um fisioplasma numa pessoa e programa uma cura. Você vai se curar daqui a 1 hora. E aí injeta a cura na pessoa. Isso é automação. Conversão, adaptação e mutabilidade da arete do usuário para emular outras aretes. Essa é a protoforma mais complexa, pois ela não lida com o uso direto do fisioplasma, mas sim como adaptar esse fisioplasma para diversas outras funções. Uma pessoa com alta customização é capaz de ter diversos poderes diferentes ou poderes capazes de alta adaptabilidade. Conversão é a capacidade de você fazer com que sua arete se adapte a diversos poderes diferentes. Alguém com uma conversão baixa, normalmente é alguém que tem poucos poderes diferentes. Por exemplo, se você tem uma conversão baixa e você tem poderes de super força e resistência, meio que vai acabar aí. Você não vai poder ir além. Ter super velocidade já vai ser muito difícil. Aí se você quiser, por exemplo, ter super sentidos, provavelmente não vai conseguir ter. Se você quer, por exemplo, voar, controlar elementos e tal, provavelmente você não vai poder ter. Alguém com uma conversão alta pode, por exemplo, normalmente inventores têm conversão alta. Pessoas que têm poderes como se fossem magia, capaz de fazer várias coisas diferentes, têm uma conversão alta. Normalmente, se você tem uma conversão alta, você não vai ter poderes tão fortes. Por exemplo, se você tem uma conversão alta, você pode dar super velocidade, força, salto, supervisão, controle de fogo, ar, água, não sei o que. Porém, você não vai ser tão forte quanto alguém que só focou em controlar fogo. Entendeu? E estas são as protoformas básicas da arete. No próximo vídeo nós iremos falar sobre protoformas na prática. Como é o treinamento dessas protoformas, certinho? Então aqui foi a Gaia. Até a próxima, pessoal. Falou!